Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, aqui nós estamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical desse nosso terceiro trimestre de 2023, classe de jovens e adultos da nossa EBD. Estamos no presente trimestre estudando o livro de Josué. Hoje, lição de número 11, a terra é totalmente conquistada. Esse é o nosso título da lição em que vamos hoje meditar. Temos aí como proposta para a leitura bíblica o livro de Josué capítulo 18, verso 1 até o verso 10, e nós vamos fazer essa leitura juntamente com vocês, então, na tela para vocês, e vamos acompanhar na Bíblia Sagrada a leitura. Diz o texto: e toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes para passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e se levantem, e corram a terra, e descrevam segundo as suas heranças, e tornem a mim, e repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e matrareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance a sorte perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Ruben, e meia tribo de Manassés, tomaram a sua herança da além do Jordão, para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então, aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: ide, correi a terra, descrevei-a, e então tornai a mim. E aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens, passaram a terra, descreveram segundo as suas cidades em 7 partes no livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou a sorte em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel conforme as suas divisões. Aqui está então a nossa leitura do texto bíblico proposto para a gente, e um texto áureo do verso 1. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. Seguindo então a proposta da nossa lição, como de costume, nós temos aí o nosso sumário com uma introdução.
nós temos os 3 tópicos também. Primeiro, a herança das tribos de Israel, o tabernáculo aí levantado em Siló, e depois vamos tratar a respeito das cidades de refúgio e as cidades também dos levitas, e então faremos a leitura da nossa conclusão. Em nossa introdução, nesta lição aprenderemos que Josué continua a conquista e a divisão da terra entre os filhos de Israel, mas os inimigos também continuam fazendo alianças para resistirem à conquista. No entanto, Deus já os havia entregado todos esses povos nas mãos de Josué. Mesmo assim, ainda há muitos que não tomam posse do que Deus lhes havia dado, e é preciso uma exortação de Josué para que as tribos se levantem, cumpram aí a sua missão por completo. Isso aqui vai ser, então, para nós um dos pontos a se destacar, essa resistência dos inimigos na terra. Evidentemente, isso não poderia ser de forma diferente. Eles não entregariam ali aquele espaço, né, digamos assim, de mão beijada, no sentido aí de facilmente, né, facilitar as coisas para Israel, de forma alguma. Eles iam se unindo forças para batalhar contra Israel. Porém, o Senhor Deus era com esse povo, já uma promessa dele de muitos anos, e estaria por se cumprir, de modo que não há inferno que pudesse resistir aí a esse avanço do povo de Deus. Agora, mesmo que a promessa de Deus ela venha se concretizando na vida do povo, nós temos aqui alguns negligentes, e infelizmente a maioria, que acaba se contentando com um espaçozinho ali e não querem conquistar toda a terra. Isso demanda aí uma exortação por parte de Josué contra eles, para que eles se levantassem então e cumprissem a missão que lhes fora dado, né? Precisou desta exortação. E assim a gente vai observando também nos dias atuais. Vamos fazer outras aplicações aqui com esse texto, lógico, porque todo o ensino que a gente tem do Primeiro Testamento, a gente apresenta aí o fundo histórico, mostra como tudo aconteceu lá na época, mas se a gente não aplicar para hoje, né, no nosso contexto, então de nada adiantou para a nossa vida cristã. Então é necessário, sim, que nós façamos uma aplicação. E a aplicação ela está aqui na conquista da igreja, não por espaço físico mais, né, mas nós temos aí a incumbência de ganhar almas, é a conquista de um espaço espiritual, tirando aí as almas, né, do poder das trevas e trazendo para a presença de Deus. É lógico, isso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, e esta é a visão geral que nós temos então da nossa lição. Seguindo aqui essa lição 11, com o título A Terra é Totalmente Conquistada, nós temos o nosso primeiro tópico, então, a herança das tribos de Israel. Aí leio o primeiro parágrafo juntamente com os irmãos. Josué segue a sua empreitada de conquista da terra de Canaã, enquanto os inimigos da mesma forma se unem para resistir a Josué. Contudo, Josué conta com uma palavra de Deus: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. O número de inimigos era como a areia da praia do mar, uma multidão. E o Senhor dá uma ordem a Josué para que ele não colecionasse as armas de guerra do povo vencido, cavalos e carros, pois quem pelejava por Israel era Deus. E fez Josué como o Senhor então ordenara. No nosso comentário aqui desse primeiro parágrafo, eu quero chamar-lhes a atenção para o capítulo de número 11, a respeito do verso de número 4 e o verso de número 5, apontado aqui no nosso material de classe, que diz: saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo,
em multidões como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Isso aqui, em outras aulas, eu já falei, acredito que nenhuma nem duas, né? E hoje eu falo novamente, é lógico, faz parte da nossa lição aqui, que naquela peleja, naquela guerra, uma nação, tá? Uma nação não, né? Uma cidade, um exército dentro ali do espaço da terra de Canaã, um exército daqueles ali já seria um suficiente para derrotar Israel, humanamente falando. Mas aqui, visto que eles não conseguem ter triunfo, agora eles vão se unindo cada vez mais. E o número agora se torna como numa multidão, como a areia da praia do mar, aí até uma hipérbole dentro do texto, mas para demonstrar aqui a dimensão, número realmente muito grande do exército e principalmente em relação ao povo de Israel, que ainda era um número pequeno, perto daqueles outros que ali estavam na terra de Canaã. Fora que eles estavam totalmente preparados para a guerra. Eles viviam nas pelejas, né? E tinham carros, e eles tinham cavalos, ou seja, era um exército poderoso. E o que Israel tinha? Ora, Israel ele tinha a sua fé e a sua confiança posta em Deus. Era Deus, como nós vimos na lição passada, maior era o número dos derrotados pelo operar de Deus do que o agir do povo de Israel, da batalha. Agora, apesar de Deus trabalhar, de Deus agir em favor do povo, isso não eximia eles da responsabilidade de guerrear e de pelejar. Tinham que demonstrar fé e ir para a peleja e ir para a guerra. No finalzinho do parágrafo aí, foi colocado que houve uma proibição da parte de Deus para que eles não colecionassem aqui os apetrechos de guerra que fazia parte do exército que seria vencido. Isso está no verso de número 6, finalzinho, e também no final no final do verso 9, que Josué cumpre aquilo que o Senhor determinou. Os cavalos foram jarretados e os carros foram queimados a fogo. Então, Israel não poderia colecionar as armas de guerra dos inimigos deles. Por quê? Porque era Deus quem pelejava. E aí nós temos os Salmos de número 20, também apontado no material de classe, e o verso de número 7, que nós até temos já decorado, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Eu sempre falo para os irmãos na escola teológica, as aulas presenciais, eu sempre demonstro isso, que o texto de Josué capítulo 11 é uma explicação histórica dos Salmos de número 20, verso 7. A gente pode fazer isso. Por quê? Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E é exatamente isso aqui em Josué que Deus deixa para o povo. Então não colecione as armas de guerra. E fica demonstrado para o povo que, embora aquele exército todo numeroso, poderoso, as armas deles não puderam garantir-lhes a vitória diante do povo de Israel, que era um menor número e também mais fraco, pois não tinha todos aqueles apetrechos de guerra, porém tinha o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, a seu favor. Então Deus, ele queria mostrar para o povo que quem garante a vitória não é a força do braço, não é a sabedoria humana, não é a inteligência humana, a capacidade humana. É Deus. A nossa vitória sempre vem de Deus. Por isso não pode ficar colecionando aí essas armas e não ficar confiantes na força do braço, né? Então isso aí é a explicação desse nosso primeiro parágrafo aqui. No segundo, Josué já estava avançado em dias, mas havia muita terra para conquistar.
além do que a divisão ainda não havia sido feita. A ordem de Deus foi para repartir a herança pelos filhos de Israel, cada qual com a sua porção, devendo atentar Josué que para as 2,5 tribos Moisés já havia repartido o lado oriental do rio Jordão. Isso está no capítulo 13. Nos capítulos que se seguem, encontramos os detalhes sobre a divisão da terra pelas tribos, onde destacamos que em cada uma delas, infelizmente, ficou um grupo de cananeus, que ao invés de serem destruídos, foram feitos tributários de Israel. Aqui eu quero deixar para vocês, por exemplo, o capítulo de número 11 mesmo. Pode anotar que isso não está no nosso material de classe, mas você que é professor da Escola Bíblica Dominical, anote aí o capítulo 11, o verso 22. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel, somente ficaram de resto em Gaza, em Gate, em Asdod. Marque esse versículo aí. E seguindo na repartição da terra, a partir aqui do capítulo de número 15, nós temos alguns versículos. Por exemplo, verso 63, anote por gentileza. No capítulo 16, o verso 10. No capítulo 17, você marca o verso de número 12, tá bom? Então são versículos aí que apontam para nós que as tribos, elas vão conquistando o espaço que lhes coube, tá bom? Mas nesse espaço, eles sempre estão deixando ali um restinho do povo cananeu. Eles não tiram por tudo. Eles deixam ali e faz com que eles naquele momento se tornem tributários, ficam subjugados, mas já fica o alerta para nós aqui, que naquele momento o povo que resta, que eles deixam tributário, eles têm controle sobre aquele povo, naquele momento sim, era um povo reduzido. Porém, esse povo ali naquele momento reduzido vai crescer, vai aumentar, vai se fortalecer e vai ser um problema sério, então, para o povo de Israel. E aqui ficou os versículos apontados para vocês. Depois o vídeo fica gravado aí no canal da igreja, você vai poder retornar e poder anotar os versículos que eu apontei. Vamos para o terceiro parágrafo, a herança das tribos de Israel. O texto bíblico nos diz, em 11, verso 19, que não houve quem fizesse paz com os filhos de Israel, salvo os heveus, moradores aí de Gibeão, de modo que todas as outras cidades foram tomadas pela guerra. Mas notemos que essa resistência dos inimigos vinha de Deus, porque os queria destruir totalmente. A conquista de Canaã foi completa, salvo as citadas já exceções de alguns povos que futuramente trariam muitas dificuldades para o povo de Deus, como, por exemplo, um resto que havia ficado em Gaza, Gate e Asdod. Estes aí são os filisteus. Assim, depois de tomar toda a terra, Josué despediu os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés, cada um para a sua porção, e então a terra repousou da guerra. Deste parágrafo aqui, eu quero então fazer o seguinte destaque, que essas guerras e a terra ali tomada por meio de guerra, somente Gibeão resolveu fazer esse acordo de paz aí com Israel, mas nós lemos aqui no verso, capítulo 11 e o verso de número 20, vamos fazer essa leitura aqui dentro do texto sagrado, no verso de número 20, olha só, eu leio o 19 também. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha que o seu coração endurecesse para sair ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos,
como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Percebamos algo aqui bom, extraordinário e pertinente para a nossa aula, que diz respeito, quando Deus ele falou com Abrão, ele já dizia, ou já disse lá, que ele traria juízo sobre os povos da terra, onde a descendência de Abraão, ela seria peregrina e escravizada. Viria um juízo de Deus sobre esses povos. Daí, olha o agir do Senhor. Então, tanto no meio agora dos cananeus, os gibeonitas que foram alcançados pela graça do Senhor, né? Porque o que eles fizeram foi uma manifestação da graça de Deus, estavam no meio da destruição, nós já vimos isso em aula passada, no entanto, alcançaram uma aliança com Josué e alcançaram aí a salvação. Salvação do quê? Da destruição que estavam destinados. Agora, e os outros? Os outros não. Os outros, Deus, ele não trabalha no coração. Eu quero deixar um detalhe aqui, importante para também a nossa observação, no que diz respeito ao seguinte. Percebam que todas as nações, olha, isso aqui é muito importante você anotar, professor. Todas as nações, ou melhor, todas as cidades dentro do espaço de Canaã estavam destinadas à destruição. Isso aqui é o ponto primário aqui que nós temos que observar. Então, todos de Canaã, destino, destruição, juízo de Deus, sem conversa. Bem, existe um grupo ali que é favorecido. Por exemplo, Raabe, que pela fé alcançou também a salvação, e os gibeonitas. Estes aqui foram alcançados pelo favor de Deus e retirados do meio da destruição. Agora os outros têm o destino que já lhes estava preparado. Então eles têm o coração endurecido, eles têm um coração resistente, empedernido em relação ao agir de Deus. E daí vão sofrer as duras consequências que estar debaixo da ira de Deus. E isso por meio de Israel, o seu povo, o povo de Deus, que adentra agora a cidade e também promove, então, essa destruição dentro da cidade, conquistando a cidade. Então, é uma figura importante para nós que a igreja, na atualidade, está pregando o evangelho e aqueles que têm sido alcançados pela graça e a misericórdia do Senhor vão sendo salvos. Entenderam a mensagem, alcançaram o favor do Senhor, compreenderam, confessaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esses estão sendo tirados da iminente destruição que está por vir, né? E quando o tempo da salvação, da graça terminar, então virá o juízo de Deus, como aconteceu aqui, tá bom? Nós temos em Josué uma história registrada e uma destruição aqui, uma conquista de um espaço político, geográfico, e agora nós temos aqui a igreja, o reino de Deus avançando sobre este mundo e avançando sobre o poder das trevas e conquistando almas para o Senhor Jesus Cristo. E aqueles que forem, como eu disse, alcançados pelo favor de Deus, esses serão tirados. Agora, os outros, não adianta alguém falar assim, mas então o Deus, Criador dos céus e da terra, destinou esses para a destruição, ou então endureceu o coração. Já estão. Desde Adão e Eva, o homem está destinado à destruição. Então, isso aí já está registrado. Isso aí é o salário do pecado, é a morte. A exceção, o agir de Deus está sobre aqueles que ele acha graça, como Noé e tantos outros exemplos que nós temos aí no Primeiro Testamento, no Novo e hoje também. Então, nós fomos alcançados pela graça e a misericórdia do Senhor. Vamos louvar a majestade santa desse Deus Todo-Poderoso, tá bom? E você que está, de repente, ouvindo essa mensagem, pode ser alcançado por esse favor imerecido, porque o merecido é morte. Esse é o primeiro estado do homem.
Seguindo aqui no segundo tópico, dessa lição de número 11, a terra é totalmente conquistada. Nós temos o tabernáculo agora sendo levantado em Siló. Leiamos o material de classe. Toda a congregação de Israel se ajuntou em Siló para erguer a tenda da congregação, depois de terem sujeitado a terra. Siló já fora mencionada por Jacó em sua bênção sobre Judá, está aí o versículo. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés. Está faltando aqui um Nzinho aí, né? Nem o legislador dentre os seus pés, até que venha a Siló. Até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. É muito claro que nesta passagem de Gênesis 49, verso 10, não se faz menção a um lugar, mas sim a uma pessoa, pois trata-se de uma profecia acerca do Messias. Contudo, enquanto ela não se cumprisse, o povo se reuniria neste local, ou seja, Siló. Siló se tornou assim o centro de adoração do povo e isso perdurou por muitos anos. Ali foi o centro religioso após a conquista de toda a terra e o povo se reunia ali para a adoração e para o louvor ao Senhor nosso Deus. Continuando aqui, nesse tempo Josué nota que o povo, embora se reunisse para adorar o Senhor, estavam se esquecendo de conquistar a terra dos povos que haviam vencido e assim desfrutar plenamente da promessa de Deus. 7 tribos ainda não haviam tomado posse de suas respectivas heranças. Então Josué as exorta a enviarem homens para percorrer a terra a fim de então poder reparti-la. Após descreverem a terra, retornam para Josué e Siló e a sorte é lançada perante o Senhor. E assim a terra foi repartida entre essas outras tribos. Consideremos também que enquanto essas tribos não demarcassem a sua porção e não tomassem posse de fato de sua herança, os levitas também não poderiam ter a sua parte, pois dependiam da terra de seus irmãos. Muitos que não entendem o propósito de Deus em suas vidas acabam impedindo que os outros também sejam abençoados. Olha, irmãos, um breve comentário a respeito desse parágrafo aqui é o seguinte. Então percebam, já viu os inimigos sido vencidos. Já viu o lugar da adoração. O povo já tem o lugar da adoração. Já não existe mais a guerra propriamente dita ali, né, travada para expandir ali o território. Então o povo resolve se acomodar. E isso aqui é um perigo muito grande. São uns dois opostos aí que a gente fala, eu sempre costumo falar sobre dois extremos. Existe o primeiro, que são pessoas que querem conquistar além daquilo que Deus deu. Então falta uma visão clara daquilo que Deus tem para a vida e quer sair em um nome da fé, de uma fé, de algo sobrenatural, e quer ficar colocando a mão, né, dando chutinho e passinho para conquistar aquilo que Deus não deu. Isso é um primeiro. E o outro extremo? O outro extremo é aquele que se acomoda com as coisas, né, entre aspas, vamos dizer assim, é humilde. Eu sou uma pessoa muito simples, eu não almejo muita coisa nessa terra, o meu negócio é lá no céu, e fica, né, com esse pretexto aí, e acaba deixando de conquistar aquilo que Deus deu para ele, tá bom? Então tomemos cuidado com esses extremos, vamos equilibrar a nossa vida. É lógico que o desejo de cada um de nós é morar com o Senhor, é estar com o Senhor no céu, mas ninguém vai para lá na frente do outro. Nós todos vamos juntos. Não vai ninguém, absolutamente ninguém. Só tem um que foi na frente. E esse é Jesus, a primícia. Ele é a primícia dos frutos da terra. Esse ressuscitou e foi para o céu e está sentado à destra de Deus. Agora, nenhum outro mais. Então, você tem um período
aqui na terra, que você vai percorrer, que você vai viver, que Deus deu para você, que Deus deu para a tua família. Então, meus amados, vamos prestar atenção nisso. Não vamos cair num extremo de querer sair conquistando tudo em nome de uma suposta fé, mas também não vamos viver aquém daquilo que Deus nos tem dado. Então, nós vimos aqui, tem adoração, a terra tranquilizou, aí 9 tribos paradas, sem conquistar, sem avançar, sem ir mais adiante ou ir mais além. Então Josué vai repreendê-los e fazer com que eles então tomassem conta de tudo aquilo que Deus lhes havia dado. E aí tem a observação do texto e também na última frase, aí, a última oração aí, uma aplicação a respeito disso. Os levitas dependiam das cidades, das tribos, pois eles não tinham uma cidade deles, né? um espaço de terra propriamente deles, para chamar da tribo de Levi. Não, eles dependiam das outras, que eles teriam cidades dentro das outras tribos. Agora, se as outras tribos não demarcam as suas cidades, não se sabe onde que estão os espaços das outras tribos, como que os levitas então teriam as cidades também para eles? Então, é um segurando a bênção do outro. Isso é muito perigoso, né? Então, não é assunto para esse momento, mas tem pessoas que Deus tem coisas grandes para fazer na vida dele e até dá para ele, para que ele possa abençoar a obra de Deus, tá bom? E ele não está entendendo, ele não está compreendendo isso, tá bom? Então fica aqui essa aplicação, que muitos que não entendem o propósito de Deus em suas vidas acabam impedindo que outros também sejam abençoados, porque eles seriam o canal, a bênção viria sobre a vida deles e depois se estenderia aos levitas. Mas como? Se eles não querem conquistar a parte deles. Eu creio que os irmãos estão entendendo perfeitamente isso que eu estou colocando aqui para vocês. No nosso terceiro tópico, as cidades de refúgio e as cidades dos levitas. Agora sim, de acordo com Números, né, o texto aí do livro de Números, capítulo 18, verso 20 até o verso 24, os levitas não deviam herdar qualquer parte da terra prometida, pois Deus mesmo era a sua herança. Até o sustento dos filhos de Levi provinha, o sustento dos filhos de Levi provinha dos dízimos trazidos por todo Israel, uma vez que eles se ocupavam exclusivamente do sacerdócio. Então, para que pudesse ter um lugar de habitação no meio do seu povo, os levitas receberam 48 cidades localizadas entre a herança de todas as tribos de Israel. Eu quero ler em Números com vocês, capítulo de número 18. Deixa eu abrir a Bíblia Sagrada aqui com vocês, no capítulo de número 18, o verso de número 20. Verso de número 20. E o texto sagrado vai dizer o seguinte: disse também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Somente esse versículo aqui já é o bastante. Na classe você vai poder ler os demais. Para esse momento aqui é o suficiente para a gente apontar que era uma ordem de Deus, que eles realmente não teriam um espaço de terra como teve todas as outras tribos. Tá? Eles teriam apenas cidades dentro das outras tribos, junto aos irmãos que cederiam para eles esse espaço, porque o trabalho deles seria exclusivo ali no sacerdócio, e o Senhor vai dizer para eles: eu sou a sua parte. Que maravilha, né? Coisa linda isso aqui, você não ter preocupação com nada, é isso que Deus está dizendo.
Você tem um ministério, você tem um chamado específico do Senhor, uma palavra direta da parte de Deus, tá? Nesse sentido. Então, é para deixar bem tranquilizado que o Senhor, Ele é a nossa porção, né? Então, também olhamos hoje no nosso ministério, olhamos hoje aqui, segundo o que Pedro diz, que nós somos o sacerdócio real, nós quem? A igreja do Senhor. E nós não devemos ter preocupação com essa terra aqui, em conquistar. Não estou dizendo que não possa, né? Se você pode aí comprar um terreno ou dois, uma chácara, isso não tem problema. Não é para pôr o coração nessas coisas. Mas sempre saber que a porção de cada um de nós é o próprio Deus, o Senhor dizer para a gente: se eu sou a tua porção. E aí eu lembrar da palavra do salmista: que tenho eu nesse mundo além de ti, né? Perguntando, falando com Deus na sua oração. Então não tem outro bem além, bem maior do que o nosso Deus. Então o Senhor Jesus Cristo para nós, Ele é a nossa porção, Ele é o bastante para nós, nós devemos estar contentes com isso. Mas, o próximo parágrafo aí, mas se os levitas precisavam que seus irmãos se estabelecessem na terra para que eles também pudessem ter aí o seu lugar de habitação definido. As cidades de refúgio dependiam, por sua vez, do estabelecimento dos levitas em suas cidades. Então, dentre essas, 6 foram separadas como cidades de refúgio para abrigarem aí o homicida involuntário. 3 ficavam a leste do Jordão, que é Bezer, Ramote e Golã, e 3 a oeste. Ou seja, nós estamos falando de 3 do lado de lá do Jordão e 3 para o lado de cá do Jordão. Esses locais eram administrados pelos sacerdotes, e qualquer israelita ou estrangeiro que cometesse um assassinato não proposital poderia abrigar-se ali até o seu julgamento. Um assassinato não proposital, quer dizer, o acidente, né, ocorreu por acidente. Todavia, se o refugiado saísse dos limites da cidade, poderia ser morto pelo vingador do sangue. Então, uma vez inocentado, o acusado deveria permanecer na cidade até a morte do sumo sacerdote. Então, isso aqui é o propósito das cidades refúgios, ou refúgio. Se, né, os levitas estavam dependendo dos seus irmãos conquistarem a terra, demarcarem, né, que conquistada já estava, conquistada já estava, faltava demarcar e tomar posse efetivamente dali. E os levitas dependiam disso, já a cidade de refúgio também, porque era entre os levitas que isso estaria para acontecer. Entre eles, nas cidades deles, eles administrariam aquele espaço, tá? Seguindo a nossa leitura, essas cidades foram criadas com o intuito de impedir a vingança contra quem praticasse um homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pois o desejo de vingança da família da vítima nem sempre era justo, razão pela qual a lei concedia ao homicida a oportunidade de se refugiar e obter um justo julgamento. A terra prometida era santa e jamais poderia ser profanada, visto que o próprio Deus habitava no meio dos filhos de Israel. Daqui podemos extrair a lição de que a lei serviu como um refúgio ao pecador, provendo-lhe esperança de redenção, que se realizaria com a morte do verdadeiro sumo sacerdote, Jesus Cristo. Referência de Hebreus capítulo 9, verso 11 até o verso 14. E essa é a ideia das cidades refúgio. Então, entre os levitas, naquele primeiro momento, tá? Naquele primeiro momento, Jesus ainda estava por vir, né? Então, antes que isso acontecesse, como que ficaria a situação dessas pessoas? Então, ali demonstra a lei, ali até com uma providência de socorro para essas pessoas no meio dos filhos de Israel. Então, para não que acontecesse algo a mais, visto que aquele que comete um homicídio culposo, né,
E quando não há intenção de matar, como está hoje no nosso no direito penal hoje, né? Então nós hoje conhecemos como homicídio culposo. Não há intenção de matar, foi um descuido, foi uma imperícia, aí, uma negligência, né? Uma imprudência e acabou ocorrendo. Né? Ele não desejou fazer aquilo. E aí a família daquele que fora morto, lógico, queria vingança e aí poderia exceder, e isso Deus também não queria que acontecesse, né? Poderia, naquele fervor do momento, aí acometer algo até pior. Então o Senhor, ele protege o seu povo aí nessas cidades, então chamada de refúgio, um lugar para esse pecador ficar por um momento até que chegasse para ele a redenção. Então ele, uma vez que cumprido todos os ditames ali da lei, ele ficaria ainda nessa cidade até a morte do sacerdote que estivesse exercendo a função naquele tempo. Aí sim ele poderia sair. Mas é uma figura com relação aí à lei, e Cristo agora, quando se manifesta como um verdadeiro sumo sacerdote, aí agora é o próprio Cristo o nosso refúgio, né? O nosso Deus, por meio de Cristo Jesus, sendo aí o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Então que nós possamos olhar para esse ponto aqui, colocado no meio ali do povo de Israel, administrado pelos sacerdotes, até que chegasse o tempo de 49:10, tá? De Gênesis, cumprisse realmente a profecia até que viesse Siló. Siló sendo realmente o Messias, ou como colocado nessa última frase aqui, o sumo sacerdote Jesus Cristo, né? Para que viesse aí realmente nos limpar de todos os nossos pecados. Na realidade, aquele que estava se refugiando na cidade não quer dizer, não era para dizer que não era, né, culpado ou pecador, não era para fugir ali do vingador do sangue. Meus irmãos, assim nós chegamos à nossa conclusão dessa lição de hoje, a lição de número 11, a terra é totalmente conquistada. E a nossa conclusão, eu leio, toda a palavra de Deus dita a Moisés, seu servo, se cumpriu. Todos os inimigos foram derrotados e a terra foi conquistada. Um centro de adoração na terra foi estabelecido, assim como as cidades dos levitas e as cidades de refúgio, e dessa forma a terra pôde então repousar definitivamente da guerra, tá? Dessa primeira peleja, dessa primeira guerra de conquista daquele espaço ali dado por Deus, prometida pelo Senhor. Eu quero encerrar essa aula sempre lembrando que o propósito daquele povo entrar naquela terra era estabelecer uma nova adoração. Aqueles deuses estranhos saíram, aquela cultura, aquela forma de adoração também foi expelida da terra, e foi estabelecido o Deus Todo-Poderoso como Deus verdadeiro daquele povo que ali estava, e um novo estilo de adoração. E aí nós trazemos para hoje, qual que é o papel da igreja hoje? A igreja hoje é estabelecer também, enquanto nós aqui estivermos peregrinando por essa terra, que nós venhamos estabelecer também uma cultura de adoração santa e irrepreensível, tá bom? A igreja jamais pode se misturar com este mundo, não. É o mundo que tem que tomar agora consciência e ser alcançado e ser transformado. As pessoas que de lá saem, vêm para a presença do Senhor e serem transformadas e passar a adorar como nós adoramos, não o contrário. E tampouco permitir que o mundo entre na igreja de uma forma a corromper os nossos bons costumes, a nossa adoração sincera, verdadeira, da forma como Deus ele quer que seja. Não podemos apresentar a Deus uma adoração de qualquer forma, de qualquer maneira.
tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Esse é o papel da igreja. Portanto, tome cuidado, não vamos nos misturar, não vamos nos contaminar com essa terra. Lembrado que Paulo, ele disse, escreveu aos Romanos capítulo 12, e o verso de número 2 principalmente, Não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, feita a nossa conclusão, nós passamos então por essa lição 11, a terra é totalmente conquistada pelo sumário, com uma introdução. Um primeiro tópico, a herança das tribos de Israel. O segundo, o tabernáculo é levantado em Siló. Terceiro, as cidades de refúgio e as cidades dos levitas. E também a nossa conclusão há pouco lida. O nosso texto áureo: e toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação depois que a terra foi sujeita diante deles. Isso está escrito em Josué capítulo 18, verso de número 1. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, e eu os aguardo na próxima lição, a lição de número 12, se Deus nos permitir, na próxima terça-feira, querendo Deus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana
entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.